Olá, meu querido, graça e paz. Como você já viu na nossa capinha do vídeo, o vídeo de hoje é um review falado, uma indicação sobre essa excelente obra do Jonas Madureira, pastor e teólogo, O Custo do Discipulado, a Doutrina da Imitação de Cristo. Eu quero incentivar você a fazer essa leitura, a ter experiência de ler esse livro, para que a gente possa tentar entender pontos que o Jonas aqui trabalha sobre o que é um discipulado, como viver como um discípulo, qual é o discipulado correto, né? E qual o custo desse discipulado? Qual é o custo de ser um discípulo? Então, vamos comigo para que a gente possa entender o vídeo de hoje. Bom, se é a sua primeira vez aqui, eu já lhe convido, se inscreva no nosso canal. Aqui nós temos alguns vídeos reviews e dependendo de alguns assuntos, a gente até faz um vídeo comentado. Por exemplo, nós temos vídeo falando sobre a história dos hebreus, do Flávio José, já comentado, dando algumas informações preciosas e tal. Você pode acessar aqui e ver. E agora também queremos fazer um vídeo review comentado sobre esta obra, indicando esta obra. Jonas Madureira é um teólogo, um pastor batista, muito conceituado hoje, muito falado. É uma das referências que nós temos no nosso país de boa teologia, de pastores comprometidos com a verdadeira doutrina, a teologia correta, teologia que não só fica no campo da academia, mas também desce para o chão de igreja, né? Porque é terrível, eu sei que é necessário, a academia constrói muita gente assim, que produz coisas só para a academia, mas tem muita coisa que a gente vê produzido por teólogos que a gente pensa, como incluir isso na nossa realidade? Como essa teologia acadêmica pode incluir, pode nos ajudar, por exemplo, no chão de igreja, na vivência cristã? E o Jonas é uma dessas pessoas que traz até nós todo o ensino teológico, traz para o chão da igreja, de forma que mesmo que você não tenha conhecimento teológico, você pode ler um livro como esse e entender conceitos teológicos. Isso é muito importante e essa é a nossa missão. Então, hoje nós iremos falar sobre esta obra. A princípio, como você já pode ver, é uma obra fininha, já está marcado algumas páginas aqui, mas é uma obra fininha, lançada pela editora Fiel. Editora Fiel é uma editora muito conceituada, né? A editora Fiel dificilmente lança livros com uma teologia duvidável, né? Duvidável, não sei se está correta essa palavra. Uma teologia duvidável. Duvidável está certo. Eu acho que está certo. Dificilmente eles lançam teologias que possam ser duvidadas, né? Questionadas no que diz respeito a bíblico ou não bíblico. E o Jonas lançou esse livro por lá. Aqui, essa proposta é trabalhar a princípio o que vem a ser um discípulo. Eu vou falar aqui alguns tópicos do livro. Eu li esse livro, já tive a oportunidade de falar com esse livro. Eu já tive a oportunidade de ouvir diretamente do Jonas. O Jonas foi meu professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e já vi ele falando sobre esse assunto, assim como também em conferências da editora Fiel, conferências da Fiel, o Jonas já trabalhou esse assunto. Você pode jogar no YouTube aí, o custo do discipulado, conferência Fiel, e você vai achar pregações de 1 hora, 2 horas sobre esse assunto. É um assunto muito importante que você precisa pesquisar. Então eu já tive essa oportunidade e eu quero trazer isso aqui, indicar vocês a fazer essa leitura, porque é muito inteligente e muito apropriado a ideia do que é ser um discípulo. Bom, o Jonas já começa construindo essa ideia do que ser um discípulo, e o texto que ele usa para análise, na maioria das citações, você vai ver sendo construído a partir de Lucas 14, do 25 a 35, que é justamente quando Cristo está falando para uma grande multidão sobre o ato de assumir compromisso com ele, né? E aí ele começa a construir essa ideia a partir de um princípio de haver 2 públicos ouvindo Jesus, mas somente um público é que pode assumir compromisso. Esse público é os discípulos, e aos discípulos Cristo dá ensinamentos. É a mesma ideia presente no Sermão da Montanha, onde Cristo começa olhando para aquela multidão, mas a multidão não representa o compromisso de um discipulado, porque quando Cristo dá indício, o primeiro indício de que vai começar a ensinar, ele se afasta, os discípulos vão atrás e a multidão não. Então Cristo começa a falar para os seus discípulos. Essa é a forma como o livro já começa a trabalhar o que é ser um discípulo. Em outras palavras, é assumir compromisso com Cristo quando ele fala. A primeira distinção que começa a obra aqui a fazer é levar a entender o que é ser um discípulo. E o discípulo está representado pelo ato desses que ouvem Jesus de perto, desse que se aproxima para ouvir o ensinamento. Porque a atitude que
que Jesus faz é nítida, né, de alguém que vai ensinar. Era um método que os mestres, os professores faziam quando eles iam ensinar. Então eles se afastavam, subiam num lugar mais elevado e iriam ensinar. Quem queria aprender se aproximava, sentava, ouvia, e isso era uma expressão de um compromisso. A multidão fica de longe, porque se surgir coisa boa, a gente vai aproveitando. Hoje os cultos estão assim, né? Um adendo aqui, um desabafo. As pessoas entram dentro do culto e dentro do mesmo culto você vai encontrar dois públicos. Os discípulos que vão, ouvem a palavra de Deus, assumem compromisso com a palavra de Deus, estão sendo moldados pela palavra de Deus, e o público que é multidão. Vai para ver o que vai ter, se for bom eu pego, se for bom eu assumo compromisso, se me agradar eu digo que Deus falou comigo, e se não, foi só mais um culto. Jonas já começa diferenciando isso. E ele começa diferenciando isso porque é importante a gente perceber, porque ele vai falar sobre o discípulo com base nesse viés. O viés de seguir a Jesus. E a seguir aqui tem todo um comprometimento com assumir compromisso. Para o Jonas, na obra, discipulado se faz de duas formas: o ato de seguir a Jesus e o ato de ajudar alguém a seguir a Jesus, que também pressupõe um seguir a Jesus. Quando eu ajudo alguém a seguir a Jesus, automaticamente eu preciso também estar seguindo a Jesus. Todo discípulo avalia o custo do que é ser discípulo. E a passagem que o Jonas usa para fundamentar essa primeira parte, eu esqueci de dizer isso, a obra é dividida em duas partes. A primeira parte é o custo do discipulado. Qual é o custo que me cobra, qual é o custo que eu tenho, entre aspas, que pagar, que eu tenho que ceder, que eu tenho que investir minha participação nisso para ser um discípulo de Cristo. E a segunda parte, a imitação de Cristo, que é muito importante, que é o ser discípulo. Eu não pretendo falar todos os pontos aqui, senão vai ser desnecessário você comprar, se eu recitar tudo que o Jonas trabalha aqui. Então, voltando. Nessa primeira parte, o Jonas vai falar sobre o custo de ser um discípulo. Ele vai definir o que é ser discípulo e tal, né, nesses dois âmbitos, e ele já parte para o custo. E esse custo precisa ser bem avaliado para saber sobre o que eu vou utilizar, com o que eu vou entrar para ser esse discípulo. Ele usa dois exemplos bem racionais para falar sobre a avaliação de entrar para esse projeto que é ser discípulo. Primeiro, ele usa a história do construtor inteligente. O construtor inteligente é aquele que vai começar a construir, mas antes ele senta, ele calcula, ele mede os gastos que vai ter a obra. Eu vou conseguir terminar? Vou. Por quê? Porque se você começa e não termina, vão zombar de você. É o que Cristo está dizendo. Então assim, ó, pense muito bem antes de começar a construir. Decida, assuma compromisso com tudo que pode acontecer, calcule todos os gastos, as perdas, os ganhos, e depois faça. A mesma ideia é proposta para seguir a Cristo. Precisa ser uma coisa avaliada. Por quê? Ele vai dizer, quando você passa para esse lado de seguir e ser um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo, quando você entra na escola do discipulado de Cristo, ele vai dizer que você entra dando uma contribuição de um certo tipo de amor, né? E esse amor aqui, ele vai falar sobre amar a Cristo e negar a si mesmo. Esse certo tipo de amor que Jonas aqui vai começar diferenciando esse custo, uma contribuição que nós entramos aqui com um certo tipo de amor, é fundamentado na palavra de Jesus, dizendo que aquele que ama mais o pai, mãe, irmão, irmã, marido ou mulher, ou seja, aquele que ama mais as pessoas ao seu redor, ou os seus objetos, ou até mesmo a si mesmo, mais do que a Cristo, não pode ser seu discípulo. É muito interessante porque ser discípulo de Cristo não é só pela capacidade de amar, né? Aquele que tem a capacidade de amar pode ser discípulo de Cristo. Porque todos nós temos a capacidade de amar. E é muito interessante que toda idolatria vem dessa nossa capacidade de amar. Às vezes é de amar a nós mesmos. E por isso nós criamos deuses, ideias de Cristo que nos favorecem e viramos idólatras e nem percebemos. O ponto aqui não é capacidade de amar, mas o ponto aqui é a capacidade de amar a mais a Cristo do que qualquer outra coisa. Esse é o ponto que o Jonas vai dizer sobre negar a si mesmo, um certo tipo de amor. Você precisa entrar nesse discipulado de Cristo sabendo que o que vai reger a sua vida é esse certo tipo de amor, de negar a si mesmo, de negar as suas paixões pecaminosas, de viver a sua vida amando mais a Jesus, colocando a Jesus e sua palavra em prioridade. Então, é preciso avaliar esse custo. Também ele vai dizer sobre um certo tipo de sofrimento. Bom, quando ele avalia sobre esse custo e ele fala sobre um certo tipo de sofrimento, ele está se referindo a essa fala de Jesus que diz assim, olha, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Esse tomar a sua cruz, que é uma expressão que Cristo em outro momento já
já tinha usado também, dizendo que negar a si mesmo, tomar a cruz e tal. A tomar a cruz, né, em rápidas palavras, com certeza você já deve saber disso, e se não sabe, se é uma novidade, preste muita atenção. A crucificação era um método de punir, né, cidadãos que Roma considerava inapto para viver em sociedade. Isso porque desrespeitava alguma coisa, alguma lei de Roma e tal. Eles puniam crucificando. A crucificação era, além de tirar essa pessoa da sociedade, matar, servia como um ato de aviso a outros, dizendo, olha, todos aqueles que assumir compromisso ou agir igual a esse aqui, vai parar no mesmo destino, cruz. Então dava a cruz para essa pessoa e essa pessoa tinha que carregar até o local onde ela seria morta. A gente sabe que foi assim que aconteceu com Cristo. Cristo foi crucificado por causa das suas ideias, do seu posicionamento, por causa da sua pregação, né? Isso é muito interessante a gente citar, que Cristo foi crucificado porque não negociou os valores que recebeu do seu Pai. Ele veio com uma missão e talvez hoje é o que muitos de nós vemos acontecer nas nossas igrejas. As pessoas estão negociando o que diz o Evangelho para tentar atrair e aconchegar alguém. Mas se a verdade do Evangelho é mexida e adulterada, acabou, né? O que você tem ali dentro não é mais Evangelho verdadeiro, é uma adulteração. Então, não negociar esses valores levou Cristo para a cruz. E Roma estava dizendo, Roma e todos aqueles que se empenharam para que isso acontecesse, estava mandando uma mensagem direta, dizendo, olha, todos aqueles que assumirem compromisso com a mesma mensagem desse Cristo, vai parar nesse lugar. Cristo, já sabendo disso de antemão, ele vai dizer, meu discípulo é aquele que assume compromisso. Ou seja, aquele que carrega a cruz, aquele também que não foge dessa responsabilidade. Cristo está dizendo que esse discipulado está baseado em cima de ver qual é o risco que é ser um cristão e agir de acordo com esse risco, assumir esse compromisso. Se Cristo vai ser crucificado daqui a alguns capítulos à frente, né? Nós estamos lendo aqui Lucas 14, alguns capítulos à frente a gente já sabe como essa história termina. Cristo crucificado, o fato de ser um cristão está justamente em assumir compromisso com isso também e assumir compromisso com o sofrimento que há de vir, com base nas ações de Cristo, na cruz de Cristo. Então, é muito interessante ver essa colocação de que esse discipulado, esse custo do discipulado está implícito. E se você ler o contrato, né, o contrato da Bíblia, o contrato da fé, você vai ver que tem uma cláusula lá, que ser um discípulo de Jesus Cristo é assumir compromisso com os sofrimentos que a cruz de Cristo vai nos trazer. Eu acho muito interessante essa ideia. O Jonas trabalha de uma forma bem mais construída, então eu deixo aqui, esse vídeo é te incentivando a fazer essa leitura. E por último, ele vai falar sobre um certo tipo de desapego, né? E aqui a gente vai ver sobre a ideia de negar a si mesmo e principalmente na ideia desse rei, o rei, a segunda parábola que é contada. A primeira é do construtor, né, que eu já falei para vocês. A segunda é do rei, o rei que está em um possível ataque, né? Isso é bem propício, né? Nós estamos vivendo agora uma possível guerra, né? Rússia já atacou no dia de hoje, esse vídeo está sendo gravado no dia 24 do 2, e hoje mesmo já amanhecemos o dia com a notícia de a Rússia sendo atacada, a Ucrânia sendo atacada pela Rússia, bombardeios acontecendo. Jesus usa essa figura do rei porque é exatamente essa figura de guerra. Não é de hoje que a Rússia pretende atacar a Ucrânia. Então a Ucrânia, sabendo disso, ela deve medir com quantos eles vão vir, qual é o poder de força deles, por onde eles estão vindo. Eu consigo contra-atacar? Cristo está dizendo sobre esse rei que tem 10 mil e está vindo um outro atacar ele com uma força muito maior, uma força bem maior do que a que ele tem. Então ele, no primeiro momento, ele precisa saber com quanto eles estão vindo. E aí as escrituras, Jesus até coloca um exemplo mais taxativo, dizendo, olha, eu posso sair com 10 mil, sendo que eles estão vindo com 20? Eu posso, mas eu não vou ganhar, então eu vou morrer. A primeira coisa que eles faziam quando capturavam era matar o rei, né? Então observe que a diferença de decisão, a diferença de parábola, melhor dizer. Na primeira é um construtor, e se ele falhar, é a obra dele, é o nome dele, ele vai ficar envergonhado. Agora é um rei que responde por ele e pelo povo que ele lidera. Então é uma figura muito importante. Só que aí ele vai dizer assim, olha, eu posso ir contra eles, eles estão vindo com 20, eu estou indo com 10. Eu posso ir contra eles? Não, você pode até ir, mas vai dar ruim. Então, o que o rei faz aqui na parábola que Cristo está dizendo? Ele faz o contrário. Ao invés de
ir em direção à guerra, ele envia paz, um trato. Vamos fazer um trato, um acordo, né? Eu não vou atacar, eu não vou reagir. Qual que é a mensagem aqui? A mensagem é esse desapego do ego. O rei tem duas opções a se fazer. Ou ele age de uma forma incoerente, né, não inteligente. Qual é essa forma não inteligente? Inclusive é a forma que muitas pessoas fazem, né? Dizendo, não, eu vou morrer, mas eu vou morrer lutando, porque eu sou forte, porque eu sou filho de Deus, e eu vou enfrentar sim. Não. O rei diz, eu não posso, então eu vou mandar acordo de paz. Essa é a ideia. Ou ele enfrentava e morria lutando, ou ele abria mão do poder e viveria. Abrir mão do poder significava, nessa ocasião, vida. Porque o rei seria exterminado, né? Uma das formas de concretizar a vitória nesse tempo aqui de guerras e tal, é matar a liderança do outro povo. Então, conquistou, matou a liderança, pô, já era, conseguiu tudo que queria. Então, o rei precisa decidir entre estar no controle, estar no poder ou ter vida. É o que Cristo está mostrando aqui sobre o que é ser um discípulo. É você desapegar do controle próprio, é você desapegar desse egoísmo, essa natureza pecaminosa que nos faz viver para nós mesmos, nos faz viver desejando controle. É isso que acontece, né? Quando nascemos de novo. Renunciamos a nós mesmos diante de Cristo, confessamos a nossa infabilidade, a nossa dificuldade de salvar a si mesmo e confessamos a Jesus como nosso Salvador, então ele vem fazer morada em nossos corações. É exatamente esse o ponto que o Jonas aqui está trabalhando sobre esse custo de ser um discípulo. Esse custo vai nos cobrar, vai remeter a nós um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Então, é basicamente essa ideia que está sendo construída na primeira parte sobre o que é ser um discípulo, né? Qual é o custo de ser um discípulo. Na sua segunda parte, o Jonas vai trabalhar a ideia do imitação de Cristo, né? O curso do discipulado e a imitação de Cristo, sobre o que é ser um discípulo e agir como discípulo. O Jonas vai aqui na sua obra nos levar por esse caminho de ser um discípulo, é imitar a Cristo, né? Há diferenças de seguir a Jesus e levar alguém a seguir a Jesus, né? Há grandes diferenças, e ele vai dizer que isso é possível partindo de um princípio de uma imitação mimética. Esse conceito ele vai dizer o que é. Eu leio aqui na página 58 a definição dele. O termo mimético vem de mimesis, uma palavra de origem grega e que, no contexto da filosofia, designa tudo o que é da ordem da imitação. Vale destacar também que, quando Jonas parte desse princípio de uma imitação, é uma contraposição quanto à ideia de ser discípulo de um modo especulativo. Ele até vai falar sobre uma obra muito conhecida, né, do Charles Sheldon, Em Seus Passos, O que Faria Jesus. Porque e foi um best-seller, né? Talvez você já ouviu falar, mais de 50 milhões de cópias vendidas. Mas qual é o perigo desse livro e a proposta que ele traz sobre o que é ser um discípulo de Jesus Cristo? É porque, para Sheldon, ele constrói uma ideia de um discipulado em que seguir a Cristo é seguir algum padrão moral baseado numa especulação das virtudes éticas de Jesus. Basicamente criar um padrão moral para seguir, pensando numa ética de Cristo, dizendo, ó, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Tá. Especulativo. Há um grande problema quando eu penso que a imitação de Cristo, o discipulado com Jesus, há vazão para essa especulação. Porque, no fundo, eu vou acabar especulando aquilo que eu quero, né? Cristo, o meu Cristo, vai acabar fazendo aquilo que me agrada. Então, qual que é a ideia quando ele fala sobre algo mimético? E se é algo mimético, imitação de Cristo, logo remete à necessidade de um padrão. E é aí que ele vai, nessa segunda parte, construir exatamente isso. A imitação de Cristo, o discipulado como imitação de Cristo, remete a um padrão. E esse padrão é exclusivamente a vida dos apóstolos, a pregação e vida dos apóstolos. De forma que ser imitador de Cristo, sem a imitação que os apóstolos, que foram os primeiros a imitar Cristo depois de Jesus, é um grande perigo. Exemplo, que ele mesmo vai nos ajudar. Se eu imito a Cristo, só que a minha imitação
de Cristo, a forma como eu ajo como um discípulo, está diferente da forma como os apóstolos imitaram Cristo, eu devo olhar para mim, porque aquilo que eu estou imitando não é Cristo, mas é uma invenção de Cristo na minha cabeça. Exatamente esse é o ponto. Ninguém é discípulo de Cristo com base na imitação de Cristo que nós devemos efetuar, sem a imitação que os apóstolos fizeram, sem a pregação dos apóstolos que foram os primeiros a imitar Cristo. São eles que emulam essa limitação. São eles que regulam toda a minha ação como discípulo, precisa ter como base como os discípulos, os apóstolos agiram sendo discípulos de Cristo. Ou seja, para reforçar essa ideia da segunda parte, o conceito a ser trabalhado é que os apóstolos são o modelo dessa imitação de Cristo que é o nosso dever. Esse discipulado como imitação de Cristo, nós temos nos apóstolos esse modelo que pode regulamentar a nossa imitação de Cristo. Então, isso é muito interessante. Eles representam para nós o teste da veracidade da nossa imitação. Como eu disse há pouco, se a minha imitação destoa da imitação dos apóstolos, certamente o que eu estou imitando não é Cristo, mas é uma invenção de Cristo da minha cabeça. Um ponto interessante que, ao dizer que imitar a Cristo é imitar os apóstolos, né? Nessa linha bem construída, não quer dizer que eu vire um apóstolo, né? Até porque, claramente, você vai ver que para Jonas não há mais apóstolo no conceito moderno, e ele até cita, eu estou fazendo uma citação da citação que Jonas faz. O Jonas cita uma frase do Augusto Nicodemos, que apóstolo bom é apóstolo morto. De repente você pode estar me ouvindo esse vídeo e escandalizar, porque na sua igreja o sistema é de apóstolo, você tem um apóstolo. Mas biblicamente apóstolo não existe mais, não tem mais. E a ideia aqui é, o fato de eu imitar os apóstolos porque eles imitaram a Cristo, não quer dizer que eu vire um apóstolo, né? E aí eu leio o que Jonas diz. A imitação apostólica não nos transforma em apóstolos, da mesma forma que a imitação de Cristo não transforma Paulo em Cristo. Essa confusão precisa ser desfeita. Imitar atos dos apóstolos não significa tornar-se um apóstolo ou poder fazer tudo o que eles fazem. Ainda sobre a necessidade de ter a imitação dos apóstolos como modelo da nossa imitação de Cristo, veja o que o Jonas diz um pouco abaixo. Nenhum discípulo de Cristo está autorizado a imitar um Cristo fabricado por sua mente, mas apenas o Cristo imitado e anunciado pelos apóstolos. Paulo desafiou os cristãos do seu tempo a serem imitadores de Cristo, mas para isso eles deveriam, em primeiro lugar, imitá-lo. Portanto, o discipulado deve ser uma imitação de Cristo por meio da pregação apostólica. Essa pregação deve moldar nossa mente e coração, ou seja, nossa inteligência e nossa imaginação, a ponto de nossas ações e identidades serem completamente moldadas e orientadas por ela. Bom, e assim, de repente uma luz é jogada sobre o que é ser discípulo de Cristo hoje em dia, né? Não temos uma autorização para criar um discipulado, e discipulado não é esse departamento da igreja que vai fazer a igreja encher. Olha o que é discipulado à luz da Bíblia. Eu sugiro que depois leia Lucas 14, do verso 25 ao 35, tire suas próprias reflexões. Também, se possível, se você tiver essa condição, não é um livro muito caro, adquire essa obra ou assista no YouTube o que Jonas na Conferência Fiel falou sobre isso, porque essa discussão ainda promove. O livro ainda tem outros temas, por exemplo, o fato de ser imitador dos apóstolos, isso tira a autenticidade de quem eu sou? Não. E aí ele vai construir um próximo tema exatamente sobre isso. Veja, autenticidade, sinceridade e autenticidade. Depois ele vai continuar trabalhando o conceito, e aí surge uma nova demanda de assunto, e ele vai falar sobre a mentira romântica. E aí vai uma construção, ele vai falar sobre a verdade romanesca, né? O Jonas é bem filósofo, né? Bem, frases muito bonitas, títulos muito bonitos. E aí ele vai, outra muito bonita explicação, o discipulado e a rosa. E aí ele conclui. O objetivo desse vídeo é mais para trazer os pontos centrais do que é discipulado à luz dessa obra, né, desse review, Curso do Discipulado e a Imitação de Cristo, e incentivar você a pensar como é o discipulado que você tem desenvolvido em sua vida. Quando as pessoas olham para você e para as suas ações, elas chegam até Cristo, você remete elas a Cristo com o seu comportamento, com o discipulado que você está desenvolvendo, destoa da pregação dos apóstolos a forma como você vive o seu cristianismo? Se sim, meu irmão, tem coisa errada.
tem coisa errada, não podemos destoar, né? Não podemos destoar, com base no que o Jonas está ensinando. E eu espero que você se interesse mais por esse assunto, pesquise mais. É óbvio, apesar do livro ser pequeno, o contexto, o assunto é massa. Então, tem muita gente escrevendo sobre. O Jonas vai citar outras pessoas que escrevem sobre o discipulado também, né? E com certeza eu posso ter deixado pontos passar. Por isso, eu estou pedindo sua ajuda. Comente aqui nos comentários algo que você viu aqui, que te deu alguma luz, te deu alguma curiosidade. Comente. Ou se eu deixei passar algo, comente aqui nos comentários abaixo para que outras pessoas vendo possam interagir com esse assunto. Eu fico por aqui hoje. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.